seguimos para a nossa primeira eitada, que é o básico do Espiritismo. E para o básico do Espiritismo, hoje nós trouxemos sofrimento, e vamos falar algumas vezes sobre. A benção do sofrimento, segundo Joana de Ângeles. A doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento. Pelo contrário, esclarece que ele é opcional. Em contrapartida, a dor é uma ferramenta de evolução. Sim, se eu colho o que eu planto, se eu não colher coisas que vão me fazer sofrer, eu não vou sofrer. Então, o controle do sofrimento ainda está na minha mão. E se eu ainda não tenho esse controle, se eu ainda não domino a técnica de olhar lá na frente e não me fazer sofrer, esse sofrimento vai ser uma ferramenta que há de me possibilitar a evolução. Usaremos como base o livro Tesouros Libertadores, autoria espiritual de Joana de Ângeles, com psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Nós passamos por situações que atraímos para nós mesmos de alguma forma. Em alguns casos, mas não em todos, as pessoas vêm levando uma vida sem reparar nenhum erro, cometendo atrocidades constantemente e sendo negligentes com os seus próprios passos. É assim. Eu ainda não tenho entendimento para os meus atos. Então eu tenho ali uma inteligência, uma intelectualidade que, na minha maneira de julgar, diz que aquele ato está certo. Porém, aquele ato que eu digo que está certo, ele não é concordante com a lei de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, eu uso 2 pesos e 2 medidas. Eu amo a mim mesmo. Eu acredito amar a mim mesmo. Mas o próximo, se eu posso levar vantagem, eu levo. Se eu posso me aproveitar de uma situação, eu me aproveito. Se eu posso chantagear de maneira emocional, eu chantageio. E entendo que isso está ok, só que não está. Eu entendo que isso está tudo bem, porque não sou eu o ferido, é o outro. Com isso, eu estou olhando para mim, porque eu ainda não sei o que é amar, e como eu não sei o que é amar, eu não tenho como amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, eu apronto com o outro, mas quando aprontam comigo, eu não entendo que é o mesmo peso, é a mesma medida. E que entra um pouco a lei de Talião, se aprontaram com o outro, ou se eu aprontei com o outro há de ter o direito de aprontar comigo. Eu não uso isso. Eu apronto com o outro, mas se ele apronta comigo, eu uso de todos os meios para cobrar esse desvio do outro, inclusive não praticando perdão. É isso que está aqui. Deus, sendo infinitamente justo e bom, não deixa que tais atos permaneçam eternamente. O espírito, ignorando a sua consciência e caminhando contra a evolução espiritual, leva-se, é submetido a situações de sofrimento, para que entenda e caminhe em prol da sua jornada espiritual. Então eu causo a dor no outro, eu causo o sofrimento no outro, eu causo a vergonha no outro, eu piso no outro, eu não quero saber do outro, eu penso muito em mim. O que vai acontecer se eu não desperto a visão de que aquele ato que eu estou cometendo, aquela linha que eu estou seguindo na minha vida, não é uma linha boa? Eu começo, então, a provar, experimentar, experienciar, num grau muito maior, expiar aquilo que eu fiz para o outro. Qual é o intuito aí? Deus não provocou nada disso. Deus e a espiritualidade do bem não causam a dor. Mas eles permitem que a dor aconteça para que, em recebendo aquela dor, eu consiga despertar para a dor que eu causei no outro.
então alguém me pede um chá na minha casa, eu não sou de beber chá, então eu boto a água super quente para a pessoa. E acho graça quando ela queima a boca. Me pedem chá, eu estou numa região que tomam muito chá, eu boto a água fervendo e fico esperando. Quando a pessoa queima a boca, eu rio, por dentro, por fora, na frente, por trás, mas eu rio. Até o dia que eu estou numa situação X, preciso beber alguma coisa, pode ser morna, pode ser quente, e me dão fervendo. Nessa hora, eu vou olhar e vou dizer, olha a dor que eu fiz ao outro. Não vou mais esquentar tanto a água. Sabendo que é frio, eu procuro aquecer o outro. Então, para entender a necessidade do outro de aquecimento, muitas vezes eu preciso passar pelo frio. Mas não podemos, de jeito nenhum, encarar tais desafios como punições de Deus, mas como bênção. Isso mesmo, o sofrimento é uma bênção, pois ele nos faz seguir o caminho da felicidade rumo ao equilíbrio espiritual. Porque aí eu já não tenho mais o sofrimento como punição, eu tenho o sofrimento como resultado do que eu plantei. E aí, nesse caso, ele é uma bênção, porque ele me dá a oportunidade de despertar para aquele mal que eu fiz ao outro, né? Muitas vezes eu vejo que eu tenho uma vida digna, eu tenho uma vida produtora e sofro coisas que eu não entendo. Bem provavelmente esse sofrimento vem de outras passagens. Mas, na maioria das vezes, a gente olha para trás, nessa mesma reencarnação, e a gente consegue achar pontos que justifiquem aquele sofrimento naquele momento, daquele jeito. Então, com antes você começar, antes você cessará o sofrimento. Quando Jesus diz, bem-aventurados aflitos, nos informa que aqueles que sofrem estão reparando seus erros do passado e progredindo. Sim, o sofrimento ele já é uma mostra de progressão, tendo a oportunidade de consertar os erros, realizando assim sua reforma íntima. Pego o que eu falei um pouco antes e repito, quanto antes eu começo a minha reforma íntima, antes eu começo a colher os frutos da minha mudança de caminho. E a gente tirou isso da TV Mundo Maior, tirou a inspiração inicial, trabalhamos um pouco o texto, tiramos nomes para não ferir suscetibilidades ou para não dizer, o texto é do fulano, mas você mexeu, então a gente mexeu em bastante coisa. TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, né? O endereço está aí, https://tvmundomaior.com.br. Como podemos combater as más tendências? Lá o texto está um pouco maior, tem link, tem tudo. Eu recomendo passar lá. E assim a gente trabalhou sofrimento no nosso básico do Espiritismo.